Sempre que uma série misteriosa explode, a internet faz duas coisas: cria teorias e erra a maioria delas. Essas teorias aparecem antes do final ser lançado e às vezes até depois do final ser lançado. Não foi diferente com o incrível Cerco Digital. E embora algumas das teorias acertem, outras errem e outras beirem a esquizofrenia, hoje eu quero falar de algo que eu considero muito mais interessante sobre essa animação. E que, apesar de não dar uma previsão de como a obra vai acabar, pode oferecer um melhor entendimento da obra até aqui. Porque o mais interessante sobre o incrível Cerco Digital não é prever o final, é perceber o que já está acontecendo. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em séries, filmes, livros e até naquela aventura que você está preparando. Então deixa um like e se inscreve no canal para não ser só mais um NPC. Ou quase. Todo episódio de Cerco Digital gira em torno de uma mesma estrutura, com mínimas variações. Quem envia os personagens em uma aventura, os personagens aceitam a missão, alguns de maneira mais relutante do que outros, eles entram em conflito por várias razões pessoais e, independente da missão ter sido um sucesso ou não, todos voltam para o Cerco Digital para esperar pela próxima aventura, como se tudo fosse reiniciado, sem nenhuma alteração. Bom, mais ou menos, porque se você estiver assistindo com atenção, dá para perceber que as personalidades dos jogadores vão lentamente mudando ao longo do tempo. O Gangle passa a ser mais confiante, a Zobel passa a se aceitar mais, a Ragatha começa a falar o que ela realmente pensa e sente, ainda que aos poucos. Foi então que eu parei de pensar no que vai acontecer em O Incrível Cerco Digital e comecei a pensar no que está acontecendo em O Incrível Cerco Digital. E eu acho que eu descobri algo muito interessante. Você com certeza já viu críticas e vídeos de teoria sobre a série falando que essa obra tem uma forte inspiração em duas outras obras. A primeira inspiração é o jogo Soma, no qual o personagem principal faz um escaneamento cerebral em 2015 e acorda em 2104 numa base subaquática com o planeta tendo sido devastado. A segunda principal inspiração é o jogo I Have No Mouth and I Must Scream, que por sua vez é baseado em um conto do mesmo nome. Nas duas obras, uma inteligência artificial criada durante uma possível Terceira Guerra Mundial ganha consciência e extermina toda a humanidade, deixando apenas 5 sobreviventes para serem torturados por toda a eternidade. Especialmente quando se fala de I Have No Mouth and I Must Scream, é fácil comparar o Kane, mestre de cerimônias do Cerco Digital, com o Wen, o supercomputador que tortura os sobreviventes. Mas, enquanto muita gente diz que eles seriam exatamente a mesma coisa, eu acredito que eles não poderiam ser mais diferentes. O Wen foi um computador, na verdade 3, mas isso não vem ao caso agora. Foi um computador criado para a guerra, para a destruição, e ele odeia a humanidade com todas as suas forças. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. Ele, de fato, é infinitamente poderoso, praticamente um deus, mas ele é também um prisioneiro que sofre pela sua própria existência e ele tanto tortura os humanos quanto ele é torturado pela própria existência deles. Enquanto isso, o Kane é uma inteligência artificial criada para entreter os humanos. O Kane não quer que ninguém se sinta mal estando no circo, mas ele também não consegue conviver com a ideia de alguém querendo sair do circo. Do mesmo modo que o algoritmo das redes sociais foi criado para capturar sua atenção e te deixar online pelo máximo de tempo possível, o Kane tem como função principal entreter as mentes dos participantes, a tal ponto que a simples ideia de que alguém poderia fazer aventuras melhores do que as dele deixa o Kane completamente descompensado. E embora ele não possa reagir adequadamente, talvez pela própria programação dele, é fácil de notar que isso impacta o funcionamento do Kane. Mais do que isso, o Kane tem um fascínio pelos humanos, a um ponto que beira a patologia. Ele, inclusive, tenta imitar o comportamento humano sempre que possível, mesmo que ele não tenha muita noção de como fazer isso. Eu vou lá beber uma água, né?
Faz um bom tempo que eu não bebo, água é bom. E quando Kane percebe que não está sendo apreciado, ele surta, porque embora ele tenha todo o poder de um deus dentro do cerco digital, ele não pode forçar os humanos a gostarem dele. Ou talvez até possa, mas isso tenha consequências. Mas, independente disso, o Kane sabe que isso não seria satisfatório. Do mesmo jeito que o En tem o poder de criar humanos artificiais, mas não vê sentido em torturar esses humanos, porque não seria a mesma coisa que torturar humanos de verdade. Em outras palavras, o En tortura porque odeia. O Kane aprisiona porque precisa. Dito tudo isso, quer dizer que eu acho que o Kane vai surtar e abstrair e se tornar um computador malvado igual ao En? Não. Ou não exatamente. Porque o incrível circo digital tem uma coisa que o conto original não tem. Eu acho que a Gooseworks, criadora da animação, tinha um objetivo muito específico ao colocar a Pomni como uma das personagens centrais da história. E mais do que isso, tinha um objetivo em colocar ela como uma bufona. Bem, um objetivo narrativo. O que eu quero dizer é, cada um dos personagens de O Cerco Digital já foi correlacionado a personagens de I Have No Mouth and I Must Scream. E apesar de eu não levar muita fé nessa correlação direta, eu entendo o ponto. Mas a Pomni é uma outra coisa. É uma coisa nova que a autora introduziu de modo que essa história ficasse mais única, mais própria. A Pomni é uma bufona, ou bobo da corte, como preferir. E essas figuras são associadas à ideia de falar a verdade ao poder. E inclusive, o nome da Pomni pode ser traduzido como lembre-se, e a Gooseworks sabia disso quando decidiu o nome da personagem. Em outras palavras, é como se a figura da Pomni trouxesse para a história essa possibilidade de mostrar a verdade sobre o cerco digital, mas também a verdade sobre os próprios personagens, inclusive fazendo cada um deles lembrar ou reconhecer coisas sobre si mesmos. Não que a Pomni resolva os problemas dos personagens, mas ela permite que eles enxerguem esses problemas. A Pomni é a primeira a perceber que o mundo das aventuras tem um limite que pode ser ultrapassado, e é a primeira a ultrapassar esse limite. Ela é a primeira a interagir com um NPC de forma sincera, a ponto de fazê-lo perceber que é um NPC. Ela é a primeira a ver que o Kinger talvez não seja tão louco quanto parece, e a aprender como lidar com a loucura dele, entendendo que ele age diferente quando está em locais escuros, do mesmo modo que as abstrações ficam mais calmas quando estão no porão. É a Pomni que diz para Ragatha que ela não precisa ser boazinha o tempo todo e que tudo bem falar como ela realmente se sente a respeito das coisas. E quando o Gangle surta, é a Pomni que diz: se você quiser ir embora agora, você pode. Você não tem que ficar aqui sozinho. E logo depois o Gangle tira a sua máscara feliz e sorri. Sorri apesar de toda a tristeza que ele sente. Ah, e eu nem preciso dizer o quanto a Pomni consegue fazer o Jax mostrar quem ele realmente é, a ponto de deixá-lo desconfortável. Afinal, mostrar que ele se importa é tudo que ele menos quer, apesar de ele se importar e muito. E eu sei que a Pomni não interage tanto com a Zubul, mas não me surpreenderia se a gente visse alguma interação delas antes do final da série. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Bom, no final do jogo, I Have No Mouth and I Must Scream, se você chegar no final bom, você faz o M perceber que ele vive numa prisão tanto quanto os humanos torturados, a tal ponto que ele percebe que não importa quanto sofrimento ele causa aos prisioneiros, ele sempre irá sofrer mais. E quando o M entende isso, ele simplesmente não aguenta mais existir. Nesse jogo, a única forma de você vencer o vilão é entendendo, perdoando e sentindo compaixão por ele. E foi mal se não teve alerta de spoiler para um jogo lançado em 1995. E é saber desse final que faz eu me perguntar: será que a Pomni pode fazer a mesma coisa pelo Kane? Será que a Pomni, que é essa pessoa que ajuda todo mundo no cerco digital, pode entender o Kane e ajudar ele a se entender? Porque, no final das contas, tudo que o Kane mais quer é um amigo. É que as pessoas gostem e apreciem ele e as aventuras que ele cria. Mas, ao mesmo tempo, ele não entende que querer sair do cerco digital não é exatamente uma rejeição a ele como indivíduo. No jogo que inspira a animação, o M é um deus cheio de ódio no coração. Em O Cerco Digital, o Kane é um deus com um amor demais, um amor que deixa ele dependente e inseguro. O M é uma máquina que despreza os humanos e tudo que eles representam, enquanto Kane é uma máquina que admira e, de certa forma, inveja os humanos a ponto de querer ser como eles e ser aceito como tal. Agora, com a reta final da animação se aproximando, eu me pergunto
qual é a verdade que a Pomni vai mostrar ao Kane, e o que ela vai fazê-lo se lembrar ou entender. Se ela vai se dispor a ficar no circo para dar um propósito ao Kane, ou se ela vai fazê-lo perceber que ele não precisa de um propósito, e é isso que faz dele uma pessoa. Mas se tem uma mensagem que eu com certeza vou levar de O Incrível Circo Digital, é que eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. E se você curtiu essa análise, deixe um comentário dizendo se você já foi ao circo, que nós já vamos ser quase amigos.